Vou ler a partir do verso 26. Também eu me rirei na vossa desventura, em vindo o vosso terror eu zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como demoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seus desvios, por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Desde domingo passado nós estamos aqui expondo a centralidade desse trecho do capítulo, do verso 20 ao verso 33. Nós mostramos ali o paralelismo, o quiasmo, e o centro dessa poesia seria o objetivo dela, desse quiasmo, onde faz ali um ponto de interseção entre todas as parelhas de versos e as parelhas de sentido, né, nos versos opostos, né? O início começa falando sobre os nécios, amando a necessidade, e aí no final, nós temos lá no verso 32, o final dos nécios e dos loucos. E aí nós vimos essa junção, esse paralelismo de ideias, dando na centralidade de todo esse verso o objetivo e o propósito dessa poesia. Mostrar que não há uma segunda chance para os nécios. Não há uma segunda chance para os escarnecedores. E a partir de hoje nós vamos desenvolver, dando continuidade ao verso 28 até o verso 33, fechando o sentido de toda essa instrução a partir do verso 20. Gostaria só de dar uma recapitulada, né? Nós vimos que nos versos 24 e 25, mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho, nós estamos vendo a denúncia contra os jovens ingênuos. Eles rejeitaram o conselho da sabedoria em suas vidas. Nos versos 26 e 27, temos as consequências da atitude dessa recusa à instrução, dessa rejeição da parte desse jovem ingênuo. Ou seja, eles desprezaram a sabedoria e o ensino, e por causa disso, quando lhes vier a calamidade e a destruição, a sabedoria irá desprezá-los. Ela não atenderá ao seu pedido de ajuda. Também eu me rirei na vossa desventura, em vindo o vosso terror. Eu zombarei, em vindo o vosso terror como uma tempestade. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão e eu não responderei. Nós percebemos aqui que a indicação aqui é de um juízo final. O juízo final por causa de uma merecida punição. A destruição que se abateria sobre aquele que é ingênuo, sobre aquele que é louco, sobre aquele que é escarnecedor, é merecida. E a gente vê isso na expressão lá do verso 26, vossa desventura, esse possessivo aí, vossa desventura, mostrando que essa desventura, essa desgraça é merecida da parte deles e não lhes será tirada. Por quê? Porque fizeram um pouco caso da sabedoria, ou seja, fizeram um pouco caso do Senhor. Agora o Senhor vai exercer o seu juízo, seu justo juízo sobre eles. E a ideia aqui é que o tempo da oportunidade que eles tiveram chegou ao fim. Eles ignoraram todos os avisos amorosos e sábios da sabedoria divina. E agora, por causa disso, recebem o juízo de Deus. Lá em Isaías, capítulo 55, verso 6 e 7, nós vemos essa chamada ao arrependimento, nesse período de possibilidade para o arrependimento. E é o que nós vimos quando estudamos o livro de Apocalipse.
né? Quando as mensagens, os juízos de Deus vinham sobre os homens com o objetivo de fazer com que eles reconhecessem a mão de Deus, o juízo de Deus, e se arrependessem dos seus pecados. Mas eles não fizeram isso, eles recusaram essas chamadas, essas exortações, né, da parte de Deus, do juízo de Deus que estava vindo. Lá no Isaías 55, versos 6 e 7, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Esse é o momento de escutar a voz da sabedoria e de dar ouvidos a ela. Mas eles rejeitaram essa sabedoria, ou seja, eles rejeitaram a graça de Deus, eles rejeitaram a cruz de Cristo. E aí nos versos de 28 a 31, nós temos uma descrição mais clara dos motivos da sua condenação e o seu fim, sendo descrita a sua sentença. Então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Nestes versos nós vamos ver a certeza dessa destruição, desse juízo, e a finalidade do julgamento dos ingênuos sendo descrita. E aí essa parte começa com o verso 28 dizendo assim: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Mais uma vez aqui nós temos descrito a lei, como dizem alguns de italiano, a lei de retribuição, que não é de italiano, é lei de Deus. É a vingança que pertence ao Senhor. É isso que nós estamos vendo aqui nesses versos. Se nós abrirmos as nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 32, verso 35, 40 e 41, esse texto não foi usado quando falamos sobre o livro de Apocalipse, sobre o juízo que vinha sobre Babilônia e sobre o mundo. Porque é isso que está acontecendo aqui. É essa visão, é essa perspectiva que Salomão está dando a esses jovens ingênuos que preferem seguir o seu caminho e não seguir o caminho do Senhor. O Senhor vai se vingar sobre eles. Diz assim: a mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo. Verso 40 e verso 41, levanto as mãos e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente, e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários, retribuirei aos que me odeiam. E é isso que nós estamos vendo aqui, essa retribuição, essa vingança daqueles que odeiam, que desprezam o caminho do Senhor. E foi isso que eles fizeram. Eles tiveram uma atitude de desprezo, porque rejeitaram a palavra de sabedoria, e por isso o julgamento. O julgamento é necessário, o julgamento é iminente. O julgamento é consequência dessa rejeição desse jovem, da possibilidade desse jovem ter rejeitado a instrução do Senhor. E por isso essa instrução é merecida. No verso 26 nós vamos ver isso. Também eu me rirei na vossa desventura, em vindo o vosso terror, ou seja, era um terror característico que caracterizava o seu comportamento, era consequência dos caminhos e da vida que aquele jovem iria tomar ou tomou. E aí a gente percebe que no verso 28 há a continuidade do que se disse no verso anterior. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão. Neste momento de aperto e de angústia, ou seja, no momento final, eles vão clamar, mas não serão ouvidos. Quando chegar o aperto e a aflição, que são demonstrações do juízo da parte de Deus, Deus não vai ouvir o clamor deles.
Nesse momento específico, a sabedoria, Deus que está sendo personificado aqui pela sabedoria, pela sua sabedoria, não vai ouvi-los. E é interessante porque esse texto vai mostrar para nós, implicitamente ou não, creio eu, duas coisas interessantes aqui. Em primeiro lugar, a misericórdia de Deus e o seu juízo. Por que misericórdia? Misericórdia porque enquanto não se chega nesse tempo de calamidade, é tempo de arrependimento, de retorno à sensatez, o que nós vimos lá em Isaías. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso os seus caminhos, converta-se ao Senhor. Enquanto esse tempo não chega, é tempo de arrependimento. A misericórdia de Deus está se estendendo. Por isso, no verso 23, ou seja, no verso 20, a sabedoria grita. Ela proclama, porque é tempo de proclamação. É tempo de boas novas. É tempo do Evangelho. E ela clama e grita para ser ouvida. Esse é o objetivo. Como nós falamos anteriormente, a proclamação ostensiva do Evangelho. E nós somos responsáveis por ouvir essa proclamação e se voltar para ela, como diz lá no verso 23, atentai para a minha repreensão. Eu não sei se vocês se lembram, mas essa palavra aqui, atentar, é chuva. A palavra usada no Velho Testamento para arrependimento. Literalmente seria voltar, retornar. Essa seria a ideia. Por quê? Porque o juízo de Deus vem. E é interessante porque neste mundo nós passamos por juízos temporais de Deus. E esses juízos temporais de Deus, como nós já vimos, para os crentes, servem para nos aproximar de Deus. É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele diz assim que na igreja de Corinto alguns estavam morrendo, algumas pessoas estavam doentes, e era Deus julgando a igreja para a igreja nesse mundo, para a igreja não ser julgada com o mundo. Juízos temporais. Mas para os ímpios, há também juízos temporais, mas esses juízos temporais só endurecem mais a cerviz dele. E esses exemplos são muito claros de endurecimento quando nós estudamos o livro de Apocalipse. Aqueles homens recebendo o juízo de Deus e não dando glória a Deus, pelo contrário, blasfemando. Mas vai chegar o juízo final e derradeiro. E nesse dia não haverá escapatória. É isso que ele diz aqui. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. E é interessante porque o vocábulo usado aqui para traduzir invocar é o mesmo que nós temos no verso 24. Porque eu clamei. É a mesma palavra. A mesma palavra no original. E se nós lembrarmos o que essa palavra no original significa, é chamar, convocar, invocar com o propósito de obter uma resposta. E essa ideia é interessante por quê? Porque o significado dessa palavra seria eu clamo e eu estou esperando uma resposta positiva ao meu clamor. Essa é a ideia. Mas porque esses jovens rejeitaram o chamado da sabedoria, mas porque clamei, invoquei e não atendeste a minha voz. Agora, no momento do seu clamor, no momento em que eles querem fazer contato com a sabedoria não os ouve.
E é interessante porque o que denota aqui, então me invocarão, mas eu não responderei, denota que eles reconhecem que a proposta da sabedoria, ou seja, que a lei de Deus, que a vontade de Deus, era melhor do que aquilo que eles se propuseram a viver. Eles vão reconhecer isso. Eles vão reconhecer que o modo de vida deles, o caminho deles, era um caminho de perdição nesse momento. Eles trocaram uma vida verdadeira por uma vida falsa, por uma pseudo-vida. Eles trocaram a segurança verdadeira por uma falsa segurança. Mas agora é tarde demais. E é isso que nós vemos aqui nessa parelha de versos do verso 28. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Essa imagem que nós temos aqui é semelhante à imagem que nós temos lá em Mateus capítulo 25, de verso 10 a 12. Verso 25, 10b, finalzinho do verso 10 ao verso 12, que é a parábola das virgens. Só que contada, lógico, de uma forma diferente. Mas é a mesma significação. Diz assim: fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias. É interessante, né? É a mesma palavra. Clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Aqui nós estamos vendo a intensidade por meio dessa invocação, dessa palavra invocar. Eles não me respondem, procurar-me-ão, mas eles não acharão. Aqui você percebe a intensidade da falta, da gravidade, que é não ouvir a voz de Deus, que é se recusar a ouvir a voz de Deus. E o clamor que eles fazem aqui tem a mesma intensidade do clamor da sabedoria. É Deus publicando amorosamente aos pecadores a sua palavra, como deveriam proceder para ter vida. A mesma intensidade que nós vemos aqui, esse desespero, podemos dizer, desses homens, no dia do juízo, em buscar salvação, tem a mesma intensidade, vamos dizer assim, desespero. A sabedoria de Deus proclamar aos homens vida, sabendo que eles vão para a morte se continuarem andando nos seus caminhos. Ele diz: não responderei. E é interessante porque essa palavra no original, ela tem o significado de responder, de corresponder. E ela está fazendo uma relação com invocar. Ou seja, ele diz assim: então me invocarão, mas eu não responderei. É interessante porque quando se usa essa palavra no original, o que se espera é uma resposta. A consequência do clamor é de se ouvir esse clamor e atender esse clamor. Essa é a ideia que essa palavra tem, a carga semântica que ela tem no texto. Então é alguém que clama e que por seu clamor ele será ouvido, mas a Escritura está dizendo que não vai responder. É um clamor que não vai ser respondido. É uma ação que não vai causar a reação que deveria causar aquela ação. É uma ação contrária. E aqui nós vemos uma coisa muito interessante nisso. Uma verdade. E que verdade é essa? A verdade é que Deus não está obrigado a responder às pessoas que clamam a Ele. O Senhor não tem obrigação de responder ao nosso clamor. Ainda mais quando somos rebeldes ao seu chamado. É por isso que o salmista, abram aí Salmo capítulo 4. É por isso que o salmista clama uma resposta do Senhor. Lá no verso 4, capítulo 4 de Salmos, verso de 1 a 3.
Diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, amareis a vaidade, buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando clamo por ele. E por que o salmista diz isso? Porque o Senhor não tem obrigação de ouvi-lo. Porque ele não tem obrigação nenhuma de responder ao nosso clamor, ele faz isso por seu amor, pela sua misericórdia, mas não por obrigação. Olha o que diz o Salmo 13, verso 3 a 4. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. O salmista clama a resposta de Deus, de tal forma, sabendo que ele não é obrigado a responder às nossas petições. A palavra de Deus diz que o Senhor tem prazer de ouvir aqueles que andam nos seus caminhos. E é interessante porque essa palavra aqui no Velho Testamento, responder, no original, ela vai ocorrer nos Salmos como um lamento, sempre como um lamento, para que o favor de Deus nos seja dado. Ou seja, para que Deus nos seja favorável. É interessante porque às vezes nós não pensamos nisso. Mas quando nós clamamos para o Senhor, Ele não é obrigado a nos ouvir. Ele não tem obrigação de nos ouvir, nem de nos responder. Mas Ele faz isso porque nos ama. Deus não tem obrigação de responder às nossas orações. Ele tem prazer. É diferente. É interessante porque isso muda muito a perspectiva quando você ora diante do Senhor, para o Senhor. Porque toda a nossa oração, até mesmo a nossa oração de ações de graça, é uma oração que demonstra a misericórdia de Deus. É alguém pedindo a um outro alguém superior que lhe seja favorável. Isso quer dizer que ele não tem obrigação de me ouvir. Mas ele faz isso porque Deus tem prazer em ouvir o seu povo. Agora, se Deus não tem prazer em nos ouvir, mesmo sendo nós seus filhos, quanto aos rebeldes, aos loucos, aos escarnecedores, Ele não os ouve. O Senhor não ouve o ímpio. E aí nós poderíamos até acrescentar aqui: o Senhor ouve somente os seus eleitos. Ele não ouve o ímpio. Ele não ouve o pecador. Ele não ouve o louco, o nécio, o insensato. Ele não ouve aquele que não anda nos seus caminhos. Abram aí em 1 Samuel capítulo 8, verso 18. 1 Samuel capítulo 8, verso 18. Nós temos aqui os israelitas pedindo um rei. E o texto aqui vai mostrar uma semelhança muito grande com o que nós estamos vendo no livro de Apocalipse. Em Deus não ouvir a súplica e a petição de alguns homens. E nós vamos perceber que Samuel vai advertir o povo de Deus que não vai responder
aos seus pedidos de alívio quando a aflição lhe sobrevier, como resultado da sua rebelião, ou seja, como resultado da rebelião daquele jovem, o desprezo daquele jovem pela sabedoria divina, Deus não ia ouvi-lo no dia da calamidade. Olha o que diz o verso 18. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não nos ouvirá naquele dia. O Senhor vai rejeitar a súplica do seu povo aqui. E por quê? Porque eles foram rebeldes. Olha o que diz do verso 5 ao verso 7, nós vamos entender um pouco. E disseram, verso 5, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Aí dos versos 11 a 17, nós vamos ver os direitos do rei. Verso 11 assim diz, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e empregará no serviço seus carros, e como seus cavaleiros para que corram adiante deles. Os porá por capitães de 1000, de 50, outros para lavarem campos, ceifarem messes, fabricarem armas de guerra e aparelhamento de seus carros. Tomará vossas filhas por perfumistas, cozinheiras e padeiras. E lá no verso 17, dizimará o vosso rebanho, e vós lhes sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Ou seja, por que Deus não vai ouvir o seu povo? E aqui nós estamos vendo um juízo temporal, porque o seu povo foi rebelde à sua instrução. Eles rejeitaram ao Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. No verso verso 7. Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para não reinar sobre ele. E por quê? Porque eles queriam ser iguais às outras nações. É o que nós estamos vendo aqui. Não em um juízo temporal, mas em um juízo final. E é interessante que essa palavra responder, esse vocábulo invocar e a sua resposta, essas palavras vão assinalar as súplicas introduzidas que se referem à salvação na Escritura, reconhecendo o Senhor como o único Senhor, como Deus. Ainda no verso 28 ele diz assim: procurar-me-ão, porém não me hão de achar. E procurar aqui tem da ideia de uma busca diligente, uma procura sincera na hora da aflição. Como as virgens ali na parábola. Elas correm desesperadas para entrar na festa, tentam agora fazer o possível para poder entrar ali naquela cerimônia, mas estão proibidas. A procura delas é verdadeira, não é uma procura falsa, mas no momento errado. Eles deveriam ter feito isso antes. Aquele momento não era um momento mais de arrependimento. A mesma coisa na Arca de Noé, quando ele fecha a porta e ninguém mais pode entrar, e provavelmente no momento em que aquelas portas foram fechadas e aquela chuva transborda sobre a terra, muitos ficaram desesperados e provavelmente queriam entrar dentro da arca, mas não podiam mais, porque a porta se fechou. A Bíblia diz que eles procurarão. E a ideia aí é de uma busca dificultosa, ou seja, que exige esforço.
em outras passagens da Escritura, essa palavra aqui, procurar, ela vai se referir pela busca daquilo que é eterno, especialmente em meio à morte e à desgraça. Nós temos aqui nesse verso um paralelismo antitético, ou seja, de oposições. Ele diz assim: procurar-me-ão, e a consequência natural de procurar era achar. Da mesma forma que invocar, a consequência natural dessa invocação era ouvir, era responder. E aqui nós temos um paralelismo antitético, ou seja, eles invocarão, mas eu não responderei. Eles vão me procurar, mas não vão me achar. E a ideia aqui é a mesma ideia de Isaías 55. Quando nós lemos lá Isaías 55, versos 6 e 7, quando ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, a ideia ali é de buscar e ser encontrado, a ideia ali é de invocar e ser respondido. Essas palavras necessariamente levam a isso. Eu vou invocar e ele vai me responder. Eu vou procurar e vou achar. Mas aqui há uma oposição, ou seja, eles vão invocar, mas eu não vou responder. Eles vão me procurar, mas eu não vou me deixar achar. E é interessante porque as palavras que são colocadas aqui, às vezes na língua portuguesa nós não vemos isso com tanta propriedade. O vocábulo achar se emprega, em geral, para descrever o resultado a que se chega uma pessoa depois de um período de busca. Ou seja, ele vai achar. É uma busca que vai dar no seu objetivo final. E aqui há uma negação. E a ideia aqui de achar é ganhar a aceitação de alguém, achar o favor. Ou seja, aquela procura desesperada por aqueles que rejeitaram a sabedoria deveria necessariamente levar ao fim proposto. Ou seja, eu vou procurar e vou achar essa sabedoria, porque ela está gritando na praça. Ela está se fazendo presente, ela está diante dos nossos olhos. Então essa busca, essa procura vai me levar a encontrar a sabedoria me ouvir, a Deus me ouvir, a Deus ouvir o meu clamor. Mas nesse tempo, essas coisas não acontecerão mais. A ideia negativa aqui, de não achar, de não responder, ela está numa relação de oposição que nós temos em Romanos, se não me engano, capítulo 10, verso 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. A Escritura está cheia de indicativos desse. Todo aquele que invocar o meu nome será ouvido. Aquele que me buscar vai me achar. Aquele que suplicar a mim, eu ouvirei as suas... A Escritura está cheia disso. Porque esse é o tempo. Mas vai chegar um tempo em que isso não vai ser mais possível. A voz da sabedoria não estará mais à disposição deles. Ela foi perdida em consequência de uma rejeição anterior. E no verso 29 ele explica por que Deus não vai me ouvir. Eu sei que Deus não tem a obrigação de ouvir o meu clamor. Mas por que Deus não vai me ouvir de forma completa ou de forma cabal, de forma final? Porque nós vemos ali em 1 Samuel que Deus não vai ouvir o seu povo por causa do seu pecado. E o povo de Deus ali recebeu o juízo de Deus por ter pedido um rei
Não por ter pedido um rei, mas por ter rejeitado o verdadeiro rei de Israel, que era o próprio Deus. E o juízo veio. Mas juntamente com o juízo de Deus, segundo a Escritura, vem a sua misericórdia. Nesse mundo, toda vez que o juízo de Deus vem sobre os homens, a sua misericórdia acompanha o seu juízo. Até mesmo com os ímpios. Até mesmo com os ímpios. Mas nesse dia, isso não vai acontecer. O juízo de Deus vai vir. Como ele diz lá em Apocalipse, eles vão beber o cálice sem mistura. E por que isso? O verso 29 explica. Porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. E é interessante essas palavras que nós vamos ter aqui, que vão mostrar o caráter decisivo do julgamento e a razão e os motivos da sabedoria não tê-los ouvido. A palavra aqui, aborrecer, é semelhante à palavra do Novo Testamento, usada também como aborrecer, que significa odiar. Essa palavra, ela exprime uma atitude emocional diante das pessoas e coisas que são combatidas, detestadas, desprezadas, com as quais nós não desejamos ter nenhum contato ou relacionamento. Ou seja, porquanto odiaram o conhecimento, rejeitaram, desprezaram, detestaram, combateram. É o oposto ao amor. A palavra que nós temos aqui é o oposto ao amor. Por quê? Porque as pessoas que odeiam, esse alvo do ódio dessas pessoas, são vistos como adversários, inimigos, são detestáveis e profundamente repugnantes. Ou seja, para esses jovens, para aqueles que aborreceram o conhecimento do Senhor, eles olham para Deus, eles olham para a sua palavra, eles olham para os seus conselhos e veem seus conselhos como abomináveis, como detestáveis, como repugnantes. Eles veem a Deus como seus inimigos. É isso que eles sentiam pela sabedoria, pelo conhecimento. Que nesse paralelismo aqui representa o temor do Senhor. E às vezes nós pensamos, muitas vezes, pensamos que o ódio, ele se manifesta, com o trincar dos dentes, com uma atitude petista com relação àquilo que é santo. Nós temos visto isso ultimamente aí, pelo que nós vemos na televisão e nas reportagens a respeito desses homens que pregam um comunismo, um socialismo e se voltam contra Deus e contra tudo aquilo que é santo e puro. Um ódio. É essa a ideia. Essa é a ideia. Eles odeiam as coisas do reino de Deus. Mas esse ódio nem sempre se manifesta dessa forma. A indiferença, o desprezo, representa também esse ódio. É isso que eles sentiam pela sabedoria. É isso que eles sentiam pelo temor do Senhor. Deus está sendo personificado pela sua sabedoria aqui. O livro de Salomão é um livro inspirado por Deus, e o que nós temos aqui são os mandamentos do Senhor, é a vontade de Deus para a nossa vida. É Deus sendo personificado por essa sabedoria. E esses pecadores contumazes, eles se opõem a essa sabedoria, são insistentes em seus pecados e se afastam completamente, cada dia mais e mais, dessa sabedoria. E por isso trazem sobre si as consequências
de sua aversão. Eles não preferiram o temor do Senhor. E essa palavra preferir aí tem um significado muito forte. Porque muitas vezes você... eu prefiro isso e não aquilo e tal. Tem na nossa língua, essa palavra preferir aí, ela é, em comparação ao original hebraico, ela dá uma suavizada no sentido. Mas no hebraico, essa palavra significa escolha. É uma escolha cuidadosa e bem pensada. Ou seja, foi uma atitude consciente e determinada da parte daqueles que rejeitaram o Senhor e a sua sabedoria. Uma escolha pensada. Eles foram indiferentes e obstinados em sua hostilidade contra o Deus de Israel, contra a sua palavra. E aqui nós vamos ver que a submissão à sabedoria é equiparada à submissão a Deus. Por quê? Porque eles consideram o temor do Senhor absolutamente desnecessário. Os insensatos, o nécio, ele não escolhe cuidadosamente o modo de vida bíblico. Ele escolhe cuidadosamente um modo de vida pecaminoso. E aí decidem contra esse temor, sancionando outros estilos de vida contrários e abomináveis ao Senhor. Eu não sei se você consegue perceber a abrangência disso. Porque muitas vezes nós só olhamos para o ímpio lá fora, para o nécio lá fora, para aquele que não tem Deus ou que não conhece a Deus. Mas a palavra de Deus está se dirigindo a quem? A esses jovens caracterizados como ingênuos. E quem são esses jovens? Eles fazem parte de quem? Eles fazem parte da igreja. Somos nós que estamos sendo alertados a não vivermos do modo de vida do mundo, a olharmos para a sabedoria de Deus e optarmos por esse caminho. Por quê? Porque senão poderemos ser destruídos. Porque o juízo de Deus pode vir, como veio no povo de Israel, juízos temporais. E por fim até o juízo eterno. Às vezes quando a palavra de Deus fala sobre juízo eterno, nós que somos crentes, nós às vezes pensamos assim, isso não é para mim. Mas se nós formos ler a Escritura em Efésios e o próprio livro de Apocalipse, nós vamos ver claramente o Velho Testamento também. Claramente Deus falando do seu povo, afastem-se deles, porque o juízo vem. Como foi no caso de Acã, como foi no caso da Babilônia. Porque o juízo de Deus vem. Se nós somos filhos, o juízo de Deus vem nesse mundo. Juízo temporal, por causa dos nossos pecados, para nos livrar do inferno. Então não fique confiando na sua salvação. Nós damos desculpas. Não é que estamos contrariando o que a Escritura diz, aquele que é salvo para sempre. Salvação não se perde. Mas não fique confiando nisso como desculpa para utilizar da graça de forma barata. Como Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos pecar. Não, eu sou salvo. Então eu posso utilizar dessas coisas. Que o Senhor, no final, vai me salvar. Lembrem-se o que Mateus capítulo 7 diz. Nós precisamos estar confirmando sempre a nossa salvação. E como é que nós confirmamos a nossa salvação? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É vivendo uma vida de obediência. Confirmando não porque a nossa salvação se perde ou porque eu tenho dúvida dela. Não, porque eu tenho certeza da minha salvação. Por isso, cada dia mais e mais, eu vou viver aos moldes da Escritura. Porque senão vai chegar um dia diante do Senhor em que estaremos diante dele. Senhor,
fiz isso, fiz aquilo outro, expeli demônios, curei, profetizei, nunca vos conheci. Às vezes nós podemos nos enganar em relação ao nosso estado, ao estado da nossa alma. Eles decidem contra esse temor e por causa disso sancionam estilos de vidas contrários e abomináveis ao Senhor. Às vezes nós não queremos ouvir essa mensagem de juízo, mas é a mensagem que a Escritura todo o tempo lança sobre nós. Porque nós somos pecadores e porque a ira de Deus naturalmente está sobre nós. Por sermos pecadores, por termos nascido em pecado. É lógico que nós somos crentes, a graça do Senhor Jesus, a cruz de Cristo nos cobre. E é por meio de Cristo que nós somos salvos, mas temos que ser lembrados, porque a nossa salvação, na nossa conversão, nossa vida espiritual, você não nasce adulto, você nasce criança. E como criança você precisa se desenvolver. E se você não desenvolve, é porque há algum problema. Se nós olharmos aquelas crianças na África, ou em países onde a fome é extrema, elas nascem e morrem antes do tempo. Ou quando ultrapassam esse limite, têm problemas de saúde, estão abaixo do peso, vivem vidas subhumanas, porque deixaram de se alimentar, porque não tinham condições de suprir aquilo que seu corpo necessita. É isso que essas instruções ou proclamações ou indicações de juízo faz conosco. Chama a nossa atenção para nós nos alimentarmos constantemente da palavra de Deus. Isso, Jesus dizia isso de outras formas: se vocês não permanecerem em mim, vocês não terão vida. E aí nós poderíamos perceber aqui por que a sabedoria divina se distancia desses homens no tempo de julgamento. Porque no dia do juízo final não será oferecida uma segunda chance aos insensatos, ou depois da vida. Por que não temos uma segunda chance depois da vida? Onde agora conseguimos ver as coisas como realmente elas são. Existem muitas religiões que pregam isso. O próprio catolicismo romano fala de uma segunda chance após a morte. E aí poderíamos apontar aí 4 motivos pelos quais Deus se distancia deles no tempo do julgamento final. A primeira seriam as escolhas humanas. Seriam que as escolhas humanas não passariam de decisões preliminares antes de uma escolha verdadeira feita depois da morte. É o que muitos dizem hoje em dia, assim, não, quando eu ficar velho eu vou me preocupar com a minha alma. Eu faço o que eu quero nesse mundo e aí no mundo vindouro eu mudo de lado. Então as decisões que nós tomamos aqui nesse mundo seriam decisões preliminares, não valeriam. Segundo, se isso acontecesse, ou seja, Deus oferecer uma segunda chance a esses homens depois da vida, ou no momento final, esta vida seria destituída de sua verdadeira dignidade se as nossas escolhas feitas agora não tivessem nenhuma consequência no porvir. Terceiro motivo: os insensatos teriam valor e seriam estimados por Deus em seu tratamento desta vida, com a gentileza e bondade pecaminosa da parte de Deus, por não trazer sobre eles juízo por causa dos seus pecados.
E um outro motivo, o último. Os discípulos da sabedoria seriam considerados tolos se o prazer pecaminoso pudesse ser obtido sem responsabilidade e prestação de contas. É o que Paulo fala em Coríntios. Se a nossa vida se limita a essa existência, somos todos miseráveis. Mas sabe por que isso? Porque os homens negam a doutrina do julgamento final. Porque eles não desejam que esta vida tenha dignidade e de que as suas decisões presentes não afetem um futuro eterno de modo decisivo e definitivo. É por isso, queridos, que o Senhor não ouve por causa da sua justiça. No verso 30, nós aqui temos no verso 30, ressaltando mais uma vez o julgamento que vai vir. Assim, não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Isso aqui ressalta, ou seja, avilta cada vez mais, o julgamento que vai vir. E nós percebemos que isso é uma repetição do verso 25. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Que são as mesmas palavras que são usadas aqui. Ele repete, ele reitera para mostrar que o juízo é iminente. Para mostrar que o juízo virá. Por quê? Porque eles rejeitaram o conselho do Senhor e agora devem sofrer a condenação por seus atos. É a justiça de Deus que está sendo decretada, estabelecida. Eles vão receber a justa punição dos seus erros, do seu procedimento. É por isso que Davi, lá no Salmo 51, ele diz que o Senhor vai ser justo. Porque ele pecou contra Deus. E a mão de Deus pesou sobre ele justamente por causa dos seus pecados. Mas na vida do crente, o juízo de Deus nesse mundo serve para aproximá-lo do Senhor. Não quiseram meus conselhos, desprezaram toda a minha repreensão. Agora eles vão se alimentar do produto das suas ações. A realidade aí por trás da metáfora é que eles vão experimentar uma desgraça súbita e catastrófica, como foi prevista no verso 27. Envindo o vosso terror como uma tempestade, envindo a vossa perdição como um redemoinho, como algo de repente, algo terrível. E o vocábulo aqui, traduzido por procedimento, desprezaram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do seu procedimento, ou seja, a palavra aí é caminho, ou seja, do seu comportamento, da sua vida, das suas ações. Eles comerão do fruto das suas ações, do caminho que trilharam, eles se fartarão disso. Eles planejaram a sua vida sem a sabedoria, sem o conhecimento de Deus, e agora eles vão se fartar dos seus próprios conselhos e planos, ou seja, será o resultado das suas escolhas nesse mundo. E aí ele termina dando um sumário do destino do insensato e do sábio, muito semelhante ao que nós vemos lá no Salmo 1, quando o Senhor mostra o destino dos ímpios e o destino dos santos. Pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios, dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eles são como a palha que o vento dispersa. Aqui nós temos também essas duas realidades. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. E aqui nós temos um contraste entre o destino beneficente do sábio e o fim pernicioso do insensato. Quando ele diz que os nécios são mortos pelo seu desvio, e esse desvio, essa palavra desvio aí, é a mesma que nós temos lá no verso 23, que dá a ideia de se voltar,
Voltai para a minha repreensão, atentai, voltai. Aqui os 10 são mortos porque se desviaram, porque se voltaram para outros caminhos. E a ideia aqui é de um desvio, de um afastamento. Essa palavra no Velho Testamento era usada para representar a apostasia do coração. Por quê? Porque se ele se volta para o caminho do Senhor, ele seria abençoado. Mas por desviar desse caminho, esse caminho o leva à morte. E é interessante que nessa vida, esses homens têm uma impressão de bem-estar. Eles vivem nos seus pecados, eles vivem longe do temor da sabedoria de Deus, e a maneira como vivem dá uma certa impressão de bem-estar, uma falta de segurança para eles, porque eles cometem erros, cometem pecados, e o juízo de Deus não vem. Eles fazem coisas abomináveis, e muitas vezes nesse mundo eles não são reprovados. É como se eles fizessem as coisas e sentissem que não seriam julgados por aquilo que fazem. Impunemente. E a palavra de bem-estar significa tranquilidade, sossego, prosperidade. E muito me lembra o Salmo 73. Abram aí no Salmo 73. Salmo 73. Verso 2. Quanto a mim, porém, quase me revelaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para ele não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. A ideia aqui dessa impressão de bem-estar é a mesma coisa. Eles pecam, eles cometem os seus pecados e nada acontece. Eles vivem de forma insana e nada acontece. Pelo contrário, eles progridem. E aí, o salmista, a partir do verso 17, ele entende o que está acontecendo. No verso 14, ele diz assim: pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. E ele não vê isso da parte dos ímpios. Aí no verso 17 ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Esse sentimento de bem-estar, de segurança, de tranquilidade, essa falsa segurança os leva à perdição, à destruição e a permanecer nos seus caminhos. Diferente do justo, que quando ele diz ali, quando peca, ele é afligido constantemente, e essa aflição constantemente na vida do crente é para aproximá-lo de Deus. Mas quando ele está solto, sem freios, mostra-se claramente que ele não é filho. E aí ele termina o verso 33 com aquilo que ele iniciou no verso 20. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E aí é um paralelo muito grande essa palavra bem-estar aí, né? Diferente, e tem o mesmo significado de segurança, tranquilidade. Porque a segurança e a tranquilidade do ímpio é falsa. Mas a segurança e a tranquilidade daquele que der ouvido ao Senhor, ela é verdadeira. E essa segurança, ela tanto se refere a algo subjetivo, como nós vemos no capítulo 3, do verso 23 de Provérbios, como algo objetivo. Então andarás seguro no teu caminho, não tropeçará o teu pé. Ou seja, você sabe que você está fazendo a vontade de Deus. E você está seguro. Isso é um conceito subjetivo, eu sei que eu estou seguro.
Eu não vejo essa segurança, mas eu sei porque eu estou andando no caminho do Senhor. E não só subjetivamente, mas objetivamente, porque Deus vai abençoar as obras das suas mãos. Ele vai confirmar a sua fé. E aí ele termina intensificando essa segurança, dizendo assim: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Seria literalmente sem terror do mal. E que mal é esse? É o mal que ele se refere nos versos 26 e 27. O vosso terror e a vossa desventura. Aqueles que derem ouvidos à sabedoria, eles não entrarão em juízo. Eles não passarão pela mesma calamidade e pelo terror que vai alcançar os loucos e os insensatos. Com certeza aqui, queridos, Salomão está oferecendo essa promessa como um apelo de despedida. Um apelo de despedida a outros jovens rebeldes que possam ouvir ou ler essas reflexões, mudarem os seus estilos de vida e buscarem a sabedoria divina. E lá em Provérbios capítulo 8, verso 35 e 36, a palavra de Deus vai dizer assim: porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor, mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Queridos, essa mensagem do livro de Provérbios que nós iniciamos aqui é para todos nós. Por mais que ela fosse voltada para os jovens, para aqueles que estavam começando a vida, e nós vimos que essa ideia de juventude ali entre eles é uma ideia bastante elástica. Né? Poderia ser um jovem, uma criança, um homem de 40, 30 anos de idade. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui, está nos mostrando, é a sua realidade, a sua verdade. É interessante, logo no início do livro de Provérbios, nós sermos confrontados e ser nos apresentado o juízo final. Geralmente, essa mensagem de juízo final fica para o final. Nós pegarmos alguns textos da Escritura, nós vamos ver isso. Aqui no livro de Provérbios, começa com esse juízo final. O Senhor está nos ensinando e nos motivando a não barganhar com a sua palavra. Lá em Efésios, a palavra de Deus diz assim, que nós devemos fugir dessas coisas. Ele diz assim que nós não devemos ser enganados por palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus. E nós, ao nos depararmos com a Escritura, com a palavra de Deus nesse sentido, nós devemos clamar ao Senhor, pedindo misericórdia para nossas vidas, para não permitir que a nossa carne muitas vezes tome o comando das nossas vidas e façamos aquilo que seja do vosso querer, do nosso querer. Diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, que o Espírito Santo nos foi dado para que nós não façamos aquilo que seja da nossa vontade, da vontade da carne e dos pensamentos, porque por natureza, por essas coisas vem a ira de Deus. Existem pessoas aqui que são pessoas mais velhas, mais experientes, alguns mais jovens, outros infantes, mas todos nós carecemos dessas instruções. Todos nós precisamos olhar para a nossa vida, olhar para os conselhos do Senhor e seguir esse conselho, mesmo que não seja a sua vontade, mesmo que você não tenha desejo disso no seu coração. Porque muitas vezes esse desejo vai agir no exercício, na execução da vontade de Deus.
porque naturalmente nós somos avessos a essa vontade. Mas pela graça e pela misericórdia do Espírito de Deus, nós podemos responder positivamente ao chamado do Evangelho. Alguns estão se casando agora, outros estão começando a entrar na juventude. Olhem para a Escritura, não como alguma coisa que você pode seguir, mas uma coisa que você deve seguir. Uma instrução que você deve ouvir. Porque ela clama, como nós vimos aqui, com o objetivo de ser ouvida. E a palavra usada era um clamor que necessariamente seria respondido. Que nós possamos ver todas as instruções da Escritura e nos moldar a ela. E nós vamos precisar fazer isso na nossa vida. Até nós morrermos. Porque até nós morrermos, nós vamos estar aprendendo mais de Deus e conhecendo coisas que não conhecíamos. Verdades que não faziam parte da nossa vida e que agora precisam fazer, ou mesmo verdades que temos abandonado e precisamos voltar, retornar a essas verdades. Nós não podemos nos fiar, porque estamos livres do juízo de Deus. Por causa disso, temos a liberdade de andarmos como queremos. Porque isso vai mostrar que, na realidade, nós não somos do Senhor. Nós estamos enganados ao nosso respeito. Vamos orar.